A Associação Brasileira de Jornalismo de Turismo de Minas Gerais, Abrajet MG, presidida pelo jornalista Antônio Claré, promoveu uma elegante confraternização para os seus associados na Casa Palma, um dos espaços culturais mais inspiradores de Belo Horizonte. Olha, eu me sinto assim, muito à vontade de falar nisso, porque eu sou o fundador da Abrajet. Quando tinha menos de 30 anos, 20 e poucos anos, eu fundei a Abrajet. E ao longo da vida eu me dedico muito a ela. Qualquer sucesso que porventura a gente tenha, pessoal, profissional, jornalístico, eu acho, reputo, que a gente deve muito a participar de uma coletividade, oferecer uma coletividade e receber dela. Agora, o principal papel, aqui no nosso estado, a Abrajet completou recentemente 40 anos. Tivemos uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e no Brasil a entidade tem 60 anos. Então é contribuir com o chamado trade turístico, que você, Mauro, conhece muito bem, o trade turístico da ABAV, da ABH, do SCAL, da Abrazel. Nós exercemos dentro desse organismo, que é o trade turístico, uma função importante, que é a função de divulgar, de mostrar, de jornalisticamente colaborar com um grupo seleto de profissionais. Nessa atual gestão agora, nós estamos até renovando muito o quadro. Você é uma das peças que está renovando com seu dinamismo, com a sua juventude, com a sua capacidade, até porque você está nas entidades também. Então essa é a função primordial da Abrajet, contribuir com o jornalismo de turismo. Exatamente. Bom, é uma gratidão enorme para pontos como o nosso, turísticos, como você disse, e culturais. Eu acho que o papel do turismo em relação à cultura é essencial, é algo que leva a cultura para o mundo inteiro. Então, parcerias como essa, um público como esse que a gente está recebendo, é algo que nos deixa muito honrado, muito feliz, porque é a forma da gente levar a nossa arte, nossas histórias, nossa cultura para o mundo. Então, é algo muito rico mesmo, de fato. A Casa Palma ela é um museu, galeria de arte e um espaço de experiências sensoriais. Muitas das nossas experiências envolvem arte e vinhos. Isso porque aqui era a residência, ateliê do meu pai, que era um médico, um cirurgião plástico, que resolveu, no auge da carreira, largar a medicina para se dedicar às artes. E a gente conta essa história dele aqui, junto com alguns manuscritos que ele deixou. Ele, felizmente, faleceu em 2018, mas a partir daí a gente vai navegando de uma forma sensorial, a gente vai mergulhando nesse universo dele, inclusive nas frutas que ele retratava, dentre elas muitas uvas, e por isso o vinho, né, nesse contexto também. E o mais importante da confraternização é que a Casa Palma é cultura, e cultura e turismo andam lado a lado, não tem jeito, né? E para a Abrajet é muito importante que a gente represente os jornalistas de turismo de Minas Gerais, que vão divulgar o turismo de Minas Gerais em nossos veículos para outras pessoas de fora e também de Belo Horizonte para conhecer esse lugar maravilhoso aqui, que igual eu falei, a cultura de Minas sendo conhecida em todo o Brasil e toda Minas Gerais. Olha, o principal papel da ABAV hoje está sendo a proteção das agências de viagens, né? Como teve aí o caso, por exemplo, da Viagens Promo recente aí, a ABAV está dando uma assessoria jurídica para todos os associados da nossa associação, inclusive em conversas direto lá em Brasília, com a Embratur, com o Ministério do Turismo, para tentar uma solução, né, para que não prejudique as agências de viagens, mas que ela vem sendo com essas operadoras que infelizmente, né, fazem isso no mercado. Eu vejo eu sempre defendi muito o associativismo, né? Eu penso que é através do associativismo que a gente se reforça e que a gente troca experiências e a gente constrói políticas estratégicas para caminhar, né? No sentido de desenvolver
os projetos que a gente queira alcançar metas. O turismo em Minas vive um momento bastante positivo, né? Eu creio que é o ponto alto desse governo atual, governo Zema. Para mim, é a coisa melhor que o governo tem. É o secretário Leônidas e o que ele tem conseguido realizar, né? Não só a nível da divulgação fora de Minas, no Brasil, mas até mesmo a nível de exterior, participando de feiras que nós nunca levamos o nome de Minas. Isso está se refletindo nos números, né? Os números no contexto econômico e no contexto de divulgação do Estado. Então, a Abrajet não poderia estar distante desse espírito, esse novo espírito. A Abrajet, os jornalistas de turismo, eles são muito fortes, eles têm esse enfoque, essa visão ampla, porque conhecem profundamente o trade, a história do trade, a história de cada associação, a história de cada empreendedor. E então eles formam um conjunto que é orgânico, não é? E que pode e deve sempre estar junto do governo do estado, dos governos municipais, das regiões, dos circuitos turísticos, para buscar o que é fundamental para o nosso estado de Minas, que é o desenvolvimento da cadeia turística. Abrajet, eu quis trazer os jornalistas para a Casa Palma como o primeiro evento, né, da Abrajet. Porque aqui na Casa Palma a gente fala sobre transformação. E como no início do ano a gente tem aquela mudada de chave, né, para as pessoas começarem a olhar os jornalistas, principalmente os jornalistas da Abrajet, com outros olhos. Então esse vai ser um tema que vai ser discutido aqui, né, numa pequena conversa, na nossa pequena reunião, né, e para trazer mais sensibilidade para os jornalistas e para as outras associações que aqui estão também. O que eu vejo é o seguinte, por exemplo, eu venho de uma região que eu moro em Lavras Novas, né? Eu sou, inclusive, empresário na área de turismo. E o que a gente vê é o seguinte, Minas tem um potencial incrível e não tem esse tipo de ação, né? Isso é uma coisa que, com certeza, é o Claré que está fazendo isso, porque ele é uma pessoa que movimenta muito, sempre, né? Então, o que eu fico pensando? Minas Gerais tinha que difundir mais o turismo delas. E é o que está sendo feito, né? Eu acho essa iniciativa perfeita, porque você reúne as pessoas, mostra as coisas e fomenta. Eu tenho dito até muito para ele assim, poxa, vocês têm que começar a ir para lá, do meu lado lá, porque Ouro Preto, Lavras Novas, aquelas coisas. O turismo, sob um certo aspecto, o turismo mesmo, né? Porque, vamos entender, você tem Belo Horizonte que tem um turismo de negócio muito forte, mas o turismo ele tem uma veia do entretenimento, né? Eu acho que tem que começar a estender isso aí, eu acho que essa iniciativa é perfeita, é por aí mesmo.